Olá, seja bem-vindo à nossa aula agora sobre força explosiva. Agora que nós já vimos tudo relacionado a questões da hipertrofia e também da força máxima com o professor Luiz e com o professor Fernando, vamos entender sobre o treinamento de força explosiva, tá, pessoal? Então, antes disso, gostaria de explicar, né, o porquê desse termo. Por que se chama força explosiva? Na verdade, o termo cientificamente correto a se dizer é taxa de desenvolvimento de força, mas nós usamos o termo força explosiva como uma ciência pedagógica para que facilite a nossa comunicação com os nossos alunos, nossos atletas. Por quê? Quando nós falamos que vamos realizar um treinamento de força explosiva, ou você diz para o teu aluno, faça esse movimento explosivo, ele vai automaticamente entender que é para realizar aquele movimento muito rápido, com a máxima intenção. Então, esse termo ele serve para facilitar a nossa comunicação com os nossos atletas. Mas o termo correto é taxa de desenvolvimento de força, tá, pessoal? Então, é importante a gente explicar isso antes de nos aprofundarmos ainda mais nesse tema, tá? E o que seria, então, força explosiva ou taxa de desenvolvimento de força? É nada mais do que a capacidade do seu aluno, do seu atleta, de gerar altos níveis de tensão muscular em curtos espaços de tempo. Essa é a definição do professor Platonov, que é dada então pela fórmula da força dividido pelo tempo, ΔF por ΔT. Então é a variação da força no tempo, que é dado em newtons por segundo, certo? Vamos entender isso aqui num gráfico. Olha, olhando para esse gráfico aqui, pessoal, nós temos aqui no eixo Y a força e no eixo X o tempo, certo? Imagine que você quer encontrar a taxa de desenvolvimento de força dentro de uma zona de tempo específica de tempo. Vamos imaginar aqui, ó, dentro dessa zona entre T1 e T2, né, entre 200 e 300 milissegundos, eu quero calcular a taxa de desenvolvimento de força de um determinado movimento desses dois atletas aqui, o amarelo e o vermelho. Então, o que eu faria nessa situação? Ó? Eu pegaria aqui a força produzida, a média da força produzida de 200 até 300 milissegundos e dividiria por esse tempo aqui, ó, de 200 a 300 milissegundos, eu tenho 100 milissegundos. Então, vamos ver um exemplo. Se eu tenho, imagine que eu produzi 100 newtons de força dentro dessa zona aqui, como média, e divido por 100 milissegundos. Então, 100 newtons divididos por 0,1, que eu preciso converter, né, os 100 milissegundos em segundos. Então, eu teria uma taxa de desenvolvimento de força na casa dos 1000 newtons por segundo. O que isso significa? Que se eu esticasse uma linha de tendência sobre essa inclinação da curva aqui, ó, e esticasse ela por um segundo, ao final de um segundo, eu teria produzido 1000 newtons de força. Diferente desse atleta vermelho. Se eu esticasse uma linha de tendência sobre esse ponto aqui da curva, olha, ao final de um segundo, eu teria uma taxa de desenvolvimento de força menor. Se eu tivesse uma outra curva de força aqui mais inclinado para cá, eu teria uma taxa de desenvolvimento de força maior. Então, o que seria então a força explosiva ou a taxa de desenvolvimento de força? Ela trata a respeito do grau de inclinação da curva de força. Então, quanto mais para a esquerda, quanto mais inclinado essa curva aqui para a esquerda, maior é a taxa de desenvolvimento de força daquele indivíduo, certo, pessoal? Que é muito diferente de potência, né? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar sobre o treinamento de força explosiva, muitas vezes eu ficava confuso com essa questão dos termos, porque ora eu via força explosiva, ora eu via a taxa de desenvolvimento de força, depois em algumas literaturas eu encontrava o termo potência, e isso de certa forma gerava muita confusão na minha cabeça, que dificultava o meu aprendizado. Até que eu entendi que a potência, ela nada mais é do que uma unidade de medida que serve para calcular a quantidade de trabalho que foi produzido em determinado tempo. Então, a potência é uma unidade de medida que é dada em watts. E nós encontramos a potência dividindo o trabalho pelo tempo ou multiplicando a força pela velocidade. O que é trabalho? Trabalho é força vezes a distância, certo? Então, eu posso aumentar a potência aumentando o trabalho ou diminuindo o tempo que eu apliquei esse trabalho. Ou posso aumentar a força ou a velocidade. Então, importante entender, potência é uma unidade de medida. Nós não treinamos a potência, nós treinamos a força explosiva, a taxa de desenvolvimento de força. Nós treinamos para melhorar a capacidade do nosso aluno, do nosso atleta, para melhorar o desenvolvimento, a inclinação, o grau de inclinação da curva de força para a esquerda, né? Melhorando então a capacidade dele com que ele faça, com que a força cresça mais rápido dentro de um determinado período de tempo, certo? E a potência vai servir para quantificar isso. Entendido isso, pessoal? Agora, vamos entrar na questão da importância do treinamento de força explosiva. Por que é tão importante falarmos sobre força explosiva? Porque nós temos um tempo disponível para a aplicação da força em todas as modalidades esportivas, ou em todo movimento que se trata de esporte, nós temos um tempo para a aplicação da força. Nós não temos todo o tempo do mundo disponível para a aplicação da força. Quando nós estudamos a força máxima com o professor Fernando, nós pudemos ver que a força máxima em testes, nós encontramos ela por volta de 400 a 700 milissegundos, alguns estudos dizem. Então, quando eu estou fazendo um movimento lá para encontrar, por exemplo, a força máxima no supino, que eu estou empurrando a barra, eu vou levar por volta de 600
uma média ali de 600 milissegundos para encontrar a força máxima. Em situações isométricas, alguns artigos trazem 2 segundos ali para você encontrar os níveis de força máxima. Só que a maioria dos esportes, das modalidades esportivas, nós temos um tempo menor do que esse para produzir força. Na maioria dos casos, abaixo dos 300 milissegundos. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Por exemplo, aqui, no arremesso, no lançamento do beisebol. Quanto tempo esse atleta aqui ele leva para aplicar força na sua perna contra o solo e lançar essa bola? Em torno ali de 120 milissegundos. Então o movimento ele é muito rápido, muito distante do tempo que eu tenho para desenvolver a força máxima, certo? Outro exemplo aqui, ó, no salto em altura. Quanto tempo o pé do atleta ele fica em contato com o solo aqui, ó, na última passada? É uma fração de segundo muito rápido, é mais ou menos isso aqui, ó. É esse o tempo que ele tem disponível para a aplicação da força. E a quantidade de força que ele aplicar nessa última passada vai determinar a altura de voo para ele transpassar a barreira. Então, também fica muito distante do tempo que eu tenho para aplicar a força máxima. Uma outra situação aqui, ó, no LPO, esse atleta aqui, ó, fazendo o levantamento de peso. Quanto tempo ele tem para tirar a barra do chão e encontrar aqui, ó, na cintura, para fazer aqui o impacto da primeira puxada na cintura? Em torno ali de 500, 600 milissegundos. Você veja que nessa situação já está mais relacionado com a força máxima. No entanto, ainda assim é um movimento rápido, certo? Então, você percebe que diferentes modalidades esportivas possuem diferentes tempos para aplicação da força. E em grande parte dessas ações estão na casa abaixo dos 300 milissegundos. Então, eu não tenho todo o tempo do mundo para a aplicação da força. Muitas vezes, então, não vai depender quão forte é o seu atleta, mas sim o quão rápido ele pode manifestar essa força, certo? Então, a importância do treinamento de força explosiva é justamente isso, garantir com que o atleta produza altos níveis de tensão muscular dentro daquele tempo que ele tem disponível para executar uma determinada ação técnica, um determinado movimento. Compreendido até aqui, pessoal? Então vamos para o que determina o resultado. Faço a seguinte indagação para vocês. Olhando para esse gráfico novamente aqui, no eixo X, nós temos aqui o tempo e no eixo Y nós temos a força. Olhando para esse gráfico aqui, pergunto para vocês: quem é o atleta mais forte? Nessa situação, é o atleta aqui, ó, vermelho, certo? Porque aqui, ó, a curva de força desse atleta atinge um valor de força pico na casa dos 800 milissegundos, maior do que o atleta amarelo, correto? Mas, digamos que esses dois atletas, eles estão participando de uma competição de arremesso de peso. Pergunto para vocês, qual desses atletas aqui venceria a competição? Mas vamos levar em consideração o seguinte: imagine que eles levam 600 milissegundos para fazer esse movimento. O arremesso de peso é mais rápido que isso, mas para uma situação hipotética, para o nosso aprendizado, vamos dizer que levou 600 milissegundos esse movimento. Ou seja, eles estão aqui, ó, sobre esse ponto da curva aqui, ó. Então, os dois produziram o mesmo valor de força. Tá vendo que as linhas da força aqui, elas se cruzam. Então, os dois produziram o mesmo valor de força. Nesse sentido, pergunto para vocês, quem venceria essa competição? O atleta amarelo ou o atleta vermelho? Pensa aí um pouquinho. Nessa situação, pessoal, seria o atleta amarelo. Por quê? Porque o que determina o resultado é o impulso. O que é o impulso? É a força multiplicada pelo tempo que essa força foi aplicada. Parece confuso, mas vamos entender aqui no gráfico. Então, é um pouco diferente de força explosiva. A taxa de desenvolvimento de força é a força dividida pelo tempo. Já o impulso é a força multiplicada pelo tempo. Então, veja. Imagina que nós pegamos aqui a média da força produzida pelo atleta amarelo. Daqui de 0 até 600 milissegundos. E multiplicamos pelo tempo que essa força foi aplicada. No caso, 600 milissegundos. Se nós pegarmos aqui a média do atleta vermelho, de 0 a 600 milissegundos, você vai concordar comigo que foi uma força, uma variação da força menor. Então, nós vamos ter um impulso menor para o atleta vermelho em relação ao atleta amarelo. Nessa situação, quem venceria a competição seria o atleta amarelo, porque ele tem um maior impulso. Então, o que é o impulso? O impulso é a área abaixo da linha da força. É a força multiplicada pelo tempo que essa força foi aplicada. Então, o que determina o resultado é o impulso, certo, pessoal? E aqui eu faço uma outra análise com vocês. Imagine que agora esses dois atletas, eles não estão mais participando do arremesso de peso. Eles estão participando de uma competição de salto para ver quem salta mais alto. Pergunto novamente para vocês. Quem venceria essa competição? Seria o atleta amarelo ou o atleta vermelho? Levando em consideração as mesmas questões. O tempo para a aplicação da força foi de 600 milissegundos. Quem venceria? Aqui nessa situação, pessoal, não podemos responder que é o atleta amarelo de cara. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração, nessa situação, a massa do atleta, certo? Quando nós estamos falando do arremesso de peso, os dois atletas, eles estão produzindo uma força contra uma massa que pesa em torno de 7 quilos. Então, obviamente, quem tiver o maior impulso vencerá essa competição. No entanto, quando nós estamos falando de uma competição de salto,
aquele que tiver o maior impulso relativo vencerá. Por quê? Imagine que o atleta amarelo, ele produziu um maior impulso, mas se ele for muito mais pesado do que o atleta vermelho, e nós dividirmos o impulso pela massa corporal, e desse um valor menor, um impulso líquido menor do que o do atleta vermelho, esse atleta ele perderia. Então, quando nós vamos levar em consideração a massa do atleta, ou contra massas diferentes, nós temos que levar em consideração o impulso líquido, não o impulso absoluto, tá, pessoal? Então, perceba que essas pequenas nuances fazem total diferença quando nós compreendemos tudo aquilo que está envolvido por trás do processo de treinamento, tá? Então, nessa situação, nós não poderíamos responder de cara sem antes saber a massa desses dois indivíduos. Então, aqui conseguimos perceber que o que determina o resultado não é o valor de força máxima, porque o atleta amarelo, o atleta vermelho, ele tem um valor de força máxima maior quando nós olhamos aqui para a casa dos 800 milissegundos. Também não seria a taxa de desenvolvimento de força isolada, porque veja que o atleta amarelo, na casa aqui de 200 a 300 milissegundos, ele tem uma taxa de desenvolvimento de força maior. Ó, ele tem uma inclinação da curva mais para a esquerda que em relação ao atleta vermelho. Mas se nós analisássemos, por exemplo, de 400 a 500, 600 milissegundos, nós iríamos conseguir perceber que a inclinação da curva do atleta vermelho é maior que do atleta amarelo. E isso às vezes pode acontecer em movimentos. Tem atletas que têm comportamentos da curva de força diferente para o mesmo movimento. Então tem atletas que conseguem aplicar força, fazer com que a força possa crescer no final do movimento. Tem atleta que faz a força crescer no início do movimento. Então existem essas pequenas características, vamos dizer assim, essa digital do atleta, quando nós falamos do comportamento da força. Tem essa questão individual, certo? Então nós precisamos levar em consideração isso também. Então o que determinaria o resultado não seria a força máxima, não seria somente a taxa de desenvolvimento de força. São premissas importantes, mas nós temos que levar em consideração a, o impulso, certo, pessoal? Outra análise que nós poderíamos fazer ainda nesse gráfico é com relação à capacidade do atleta, né? Então imagina aqui que esses dois atletas eles estão treinando para o arremesso de peso. A capacidade aqui do atleta amarelo, ela está limitada pelo valor de força máxima. Então, se eu quisesse, por exemplo, melhorar o desempenho desse atleta, talvez só treinando a força explosiva, eu ficaria limitado. Para essa situação, eu teria que melhorar a força máxima dele, porque veja que ele já está limitado aqui, ó. Ele já atingiu o valor de força máxima dele dentro do movimento. Então, se eu treinasse a força explosiva, poderia ainda melhorar um pouco, né, inclinando mais essa curva aqui no início do movimento, mas eu ficaria limitado pelo valor de força máxima. Então, de repente, aplicar um treinamento de força máxima para que ele melhore aqui, eu tenho mais reserva posteriormente de melhorar o desempenho dele, certo? Mas o atleta vermelho, ó, ele tem um valor de força máxima que ele não atinge dentro do movimento. Então, se fizer um treinamento somente voltado para a força explosiva, melhorando aqui a inclinação dessa curva, esse atleta ele já melhoraria o seu desempenho. Veja como ele fica muito aquém do atleta amarelo. Então, eu poderia melhorar o desempenho dele somente treinando a força explosiva e não necessariamente a força máxima. Então, também entender esse comportamento faz com que a gente possa refletir acerca do planejamento do treino desses atletas. Preciso treinar força máxima ou força explosiva com esse indivíduo, certo? Então, olhando para alguns resultados, a gente consegue visualizar aquilo que é mais urgente na questão do treinamento do nosso atleta. Claro que aqui, pessoal, é só uma situação hipotética, né? Quando nós vamos falar de força máxima e no arremesso de peso, nós sabemos que a transferência da força no arremesso de peso, gira na casa ali dos 50% da força máxima. Então, se eu faço um supino lá, por exemplo, com 200 quilos, o que eu vou conseguir colocar de força nesse movimento no arremesso de peso é por volta ali dos 100 quilos. Isso nós encontramos ali no livro do professor Zatsiorski, certo? Então, é claro que aqui é só uma situação hipotética para que a gente possa entender essas nuances, mas fica muito claro aqui o quanto de informação nós podemos extrair de uma simples análise de um gráfico de força, certo? E aí, pessoal, vamos entrar agora em como treinar, né? Nós fechamos essa primeira parte aqui da aula e na próxima aula veremos como treinar, então, a força explosiva. Espero você lá.